Você já chegou a pensar que, depois dos 60, viajar pode ser mais desafiador do que antes? Talvez você sinta que o corpo não responde como antigamente, que os aeroportos estão mais confusos, ou que as viagens longas já não são tão confortáveis. Mas, e se eu te dissesse que existem segredos de viagem que quase ninguém comenta? Pequenos truques que podem transformar sua experiência, deixando-a mais leve, mais barata e, claro, muito mais divertida. Pois é, hoje eu vou revelar para você alguns desses segredos que vão fazer você se perguntar: por que ninguém me contou isso antes? E o melhor, são dicas simples, práticas e que qualquer um pode colocar em ação na próxima viagem. Vamos começar? O melhor horário para voar e evitar multidões. Sabia que o horário em que você escolhe voar pode fazer toda a diferença? Muita gente acha que os voos de manhã cedo são os melhores. Mas, para nós, depois dos 60, há um segredo ainda melhor. Os voos no meio da tarde, entre 14 horas e 16 horas. Por quê? Porque nesse horário, os aeroportos estão menos cheios, as filas são menores e o cansaço é bem menor do que em voos muito cedo ou muito tarde. Além disso, muitas companhias aéreas oferecem tarifas um pouco mais baixas nesses horários, já que não são os preferidos dos executivos ou das famílias com crianças. Ou seja, menos estresse, mais conforto e economia. Parece bom, não é? Há malas inteligentes que ninguém ensina. Agora, vamos falar de algo que pode salvar suas costas e sua paciência. A arte de fazer uma mala inteligente. Você já deve ter ouvido que menos é mais. Mas, para nós, depois dos 60, isso vai além. O segredo está em como arrumar as coisas, não só em quantas levar. Primeiro, em vez de dobrar as roupas, enrole-as. Isso não só economiza espaço, mas também evita rugas. Segundo, leve sempre um casaco leve, mesmo se for para um destino quente. Por quê? Porque aviões e restaurantes costumam ter ar-condicionado forte, e uma mudança brusca de temperatura pode ser incômoda. E terceiro, nunca, eu disse nunca, coloque seus medicamentos na mala despachada. Sempre na bagagem de mão, em um saquinho bem visível. Essas pequenas mudanças podem parecer bobagem, mas acredite, elas fazem uma diferença enorme na hora da viagem. O truque dos hotéis que poucos conhecem, e quando chegar no destino, você sabe qual é o melhor cômodo do hotel para pedir? Não é o mais caro, nem o mais luxuoso. É o quarto no primeiro andar ou perto do elevador. Por quê? Porque, depois de um longo dia de passeios, subir escadas ou caminhar por corredores intermináveis pode ser cansativo. E se você tiver alguma dificuldade de mobilidade, isso é ainda mais importante. Ah, e mais uma dica de ouro. Sempre peça um quarto silencioso, de preferência longe da área do café da manhã ou das escadas de serviço. Assim, você garante uma noite de sono tranquila e acorda renovado para aproveitar o dia. Agora que você já sabe como escolher o melhor horário de voo, fazer uma mala inteligente e garantir a hospedagem perfeita, que tal descobrirmos mais alguns segredos incríveis? Porque a viagem dos seus sonhos pode estar mais perto do que você imagina. Então, agora que você já sabe os primeiros segredos para uma viagem mais tranquila, que tal descobrir como explorar seus destinos com muito mais conforto e segurança? Porque viajar depois dos 60 não é só sobre chegar ao lugar. É sobre aproveitar cada momento sem preocupações desnecessárias. E para isso, eu tenho mais alguns truques que vão fazer toda a diferença. O transporte ideal e como evitar golpes. Uma das maiores dúvidas na hora de viajar é: qual a melhor forma de se locomover no destino? Ônibus? Táxi? Aplicativos? Pois bem, aqui vai um segredo que muitos não contam. Depois dos 60, aplicativos de transporte podem ser seus melhores amigos. Por quê? Porque você sabe o valor da corrida antes mesmo de entrar no carro. Não precisa lidar com dinheiro trocado.
e ainda pode compartilhar sua rota com familiares, tudo pelo celular. Mas, atenção, se preferir táxis tradicionais, sempre peça o carro pelo hotel ou restaurante. Evite aceitar corridas de motoristas que abordam você na rua. Em muitos lugares, isso pode ser um golpe. E se estiver em uma cidade com bom transporte público, os ônibus turísticos hop-on, hop-off são ótimos. Você pode subir e descer quantas vezes quiser, sem se cansar demais. Como comer bem, sem passar mal. Agora, vamos falar de algo que pode fazer ou quebrar uma viagem: a alimentação. Todo mundo adora experimentar a culinária local, mas depois dos 60, nosso estômago nem sempre coopera como antes. Então, qual o segredo? Coma como os locais, mas com um toque de sabedoria. Primeira regra: evite alimentos muito gordurosos ou condimentados em grandes quantidades. Peça porções menores ou divida um prato com seu companheiro de viagem. Segunda regra: observe onde os moradores da cidade comem. Se um restaurante estiver cheio de locais, é um ótimo sinal. E terceira regra: hidrate-se sempre, mas prefira água mineral fechada. Em alguns lugares, a água da torneira pode ser arriscada. Ah, e uma dica extra: leve sempre um lanchinho na bolsa, como barrinhas de cereal ou frutas secas. Assim, se bater aquela fome no meio do passeio, você não precisa apelar para qualquer coisa. Tecnologia a seu favor. Dicas que ninguém mostra. Se você acha que tecnologia é só para os jovens, prepare-se para mudar de ideia. Hoje em dia, existem ferramentas incríveis que podem facilitar e muito sua viagem. Por exemplo, sabia que muitos museus e atrações turísticas oferecem audioguias em português pelo seu próprio celular? Basta baixar o aplicativo deles antes de ir. Outra dica valiosa: o Google Maps não serve só para navegar. Você pode salvar todos os lugares que quer visitar em uma lista, e ele ainda mostra rotas acessíveis para quem prefere evitar escadas ou ladeiras. E se a barreira do idioma for um problema, experimente apps de tradução como o Google Tradutor. Ele até converte textos pela câmera do celular. O melhor de tudo? Você não precisa ser um expert em tecnologia para usar essas ferramentas. Basta pedir ajuda a um neto ou amigo antes da viagem. E pronto, você estará preparado para explorar o mundo com muito mais confiança. E agora, que tal descobrirmos os segredos finais? Aqueles que vão garantir que sua viagem seja não só boa, mas inesquecível? Porque você merece cada momento dessa aventura, sem preocupações e com muita alegria. Chegamos à parte mais especial dessa conversa. Aqueles segredos que transformam uma simples viagem em memórias que ficarão para sempre no seu coração. São detalhes que fazem toda a diferença quando temos 60, 70 ou 80 anos, porque viajar nessa fase da vida não é sobre correr contra o tempo. É sobre saborear cada instante com sabedoria e alegria. O poder dos dias vazios. Quantas vezes você voltou de uma viagem mais cansado do que quando foi? Pois eu vou te contar um segredo que os melhores viajantes da sua idade praticam. Sempre incluem pelo menos um dia vazio no roteiro. Um dia sem planos, sem horários, sem compromissos. Parece contraproducente, mas é mágico. Esse é o dia para você descansar o corpo, repor as energias ou simplesmente se perder pelas ruas sem pressa. Talvez seja quando você descobrir aquele café encantador que não estava no guia, ou fazer amizade com um morador local que te conta histórias incríveis. Viajar não é sobre marcar pontos turísticos, é sobre viver experiências verdadeiras. Eu recomendo, para cada 3 dias de passeios intensos, reserve um dia livre. Seu corpo e sua alma vão agradecer. Descontos que ninguém te conta. Agora vou te contar algo que pode deixar sua viagem mais barata do que você imagina. Todo mundo sabe que idosos têm descontos, mas você conhece todos os lugares onde pode economizar? Além dos óbvios museus e transportes públicos,
Muitos restaurantes finos oferecem menus especiais para a melhor idade. Algumas companhias aéreas dão bagagem extra gratuita para passageiros acima de 65. E adivinhe, até serviços de táxi em certas cidades têm tarifas reduzidas para idosos. Basta perguntar. Leve sempre uma cópia digital do seu documento de identidade no celular. Quando for comprar ingressos, mesmo no exterior, mostre com orgulho sua idade. Pode valer um desconto surpresa. Viagens que reconectam. Esse talvez seja o segredo mais bonito de todos. Depois dos 60, muitas das melhores viagens são aquelas que nos reconectam com pessoas especiais. Já pensou em planejar uma viagem para rever aquela prima querida que mora em outra cidade? Ou surpreender seus netos passando uma temporada perto deles? Te conto uma história real. Dona Margarida, 72 anos, usou parte da sua aposentadoria para visitar 3 amigas de infância que não via há décadas. Elas se reuniram em uma casa no litoral e reviveram memórias lindas. Não foi a viagem mais luxuosa, mas foi a mais significativa da vida dela. Às vezes, o destino menos espetacular pode proporcionar as experiências mais ricas quando compartilhado com quem amamos. Se eu pudesse resumir tudo em uma única lição, seria esta. Depois dos 60, cada viagem deve ser do seu jeito, no seu ritmo e com suas prioridades. Não existe forma certa ou errada de viajar. Existe a forma que faz você feliz. Quer seja um cruzeiro de luxo ou uma simples esticada até a cidade vizinha para ver os netos. Quer você prefira hotéis 5 estrelas ou a casa de um velho amigo. O que realmente importa é que você continue explorando o mundo, criando memórias e se presenteando com novas experiências. Porque você merece isso. Merece descobrir novos lugares, reencontrar velhos amores, provar sabores diferentes e, acima de tudo, continuar se surpreendendo com a vida. E agora, eu quero muito ouvir de você. Qual será sua próxima aventura? Já planeja alguma viagem especial? Ou depois dessas dicas, surgiu alguma nova ideia? Conte tudo nos comentários. Adoro ler suas histórias. Se esse vídeo te inspirou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais dicas feitas especialmente para você. Lembre-se, o mundo é enorme e ele espera por você com os braços abertos.